um bom din-din, né? Com certeza será importante para o São Paulo dentro de campo e também fora dele. O Matheus Alves tinha contrato até o final de 2026, agora, até o começo de 2026, e agora até o final de 2028, o Matheus Alves renovado. E por que que a gente falou que ele deveria ser o titular na partida de hoje? Porque Oscar está fora. É mais um desfalque para o tricolor na estreia do Campeonato Brasileiro deste sábado diante do Sport. O meia, o camisa 8, sentiu um incômodo na região posterior da coxa esquerda e passou por exame que diagnosticou uma pequena lesão no local. Então, o Oscar, lesionado, está fora, seguirá o seu tratamento e é possível desfalque, provável desfalque, melhor dizendo, até para a estreia na Copa Libertadores. Então, São Paulo vai ficar sem dois dos seus principais jogadores, o Lucas e o Oscar, provavelmente nesses próximos dois jogos que são bastante importantes, contra o Sport, né, agora, hoje, sábado, a partir das 6:30 da tarde, e também preocupa para a Copa Libertadores da América, a estreia contra o Talheres na quarta-feira, Kaique Silva. A maldição de Córdoba é real, né? Só foi o São Paulo receber o sorteio da Libertadores e confirmar é só emitir a passagem que já começa a acontecer coisas estranhas. Exatamente, exatamente. Agora, Boni, o importante da nota do São Paulo, informando sobre a ausência do Oscar hoje, é que no final da nota o São Paulo deixa claro o seguinte: o jogador realizou um trabalho de corrida em volta do campo. Então, assim, o que o São Paulo quis trazer com isso? Teve detectado uma lesão, mas uma lesão de um grau bem pequeno mesmo. Caso contrário, ele não conseguiria correr, né? Não conseguiria fazer um trabalho no campo. Então, assim, o retorno deve ser bem rápido. A expectativa é essa. Justamente por esse trabalho que ele fez de corrida no gramado. Porque só faz trabalho no gramado, mesmo sem bola, quem já está no período de transição física. Né? Geralmente quem teve uma lesão um pouco mais grave. No período de transição física faz esse trabalho de correr em volta do campo. Então, assim, é uma lesão que realmente deve afastar o Oscar por um período bem curto mesmo. Lógico que o torcedor de São Paulo não consegue mais acreditar nisso, porque todo jogador que cai no departamento médico, a transparência é muito pequena sobre o grau da lesão, sobre a quantidade de tempo que vai ficar de fora. O Lucas, por exemplo, o Lucas teve um trauma no joelho, só uma pancada no joelho. E o período de 19 dias sem o São Paulo jogar não foram suficientes. Esse período não foi suficiente para que ele se recuperasse. Então falta um pouco mais de transparência. Com relação ao Oscar, a nota teve uma transparência um pouco maior. Uhum. E tudo leva a crer que ele deve levar um período bem mais curto para poder retornar. Expectativa, de repente, da Libertadores? Não. Acho que ainda é muito, muito rápido para poder liberar o jogador. Mas, de repente, no próximo final de semana, quem sabe, né? Quem sabe se no próximo final de semana o Oscar já está de volta, mas por enquanto para hoje será desfalque e desfalque bastante importante o desfalque do Oscar, porque também somado ao do Lucas, São Paulo perde muita criatividade no meio de campo. Daqui a pouco a gente tenta imaginar o que seria uma possível escalação antes da gente terminar o programa, porque ainda tem muita dúvida, né? Dúvida com relação à formação, porque a gente repete aqui no jogo treino contra o São Bernardo, ele mandou a campo de novo uma linha de 4 zagueiros, diferente do que terminou o Campeonato Paulista, então ainda é difícil saber exatamente qual será a escalação do São Paulo, mas a gente pega o campinho aqui, o campinho do Arquibancada Tricolor, Boni, e dá uma imaginada. Pode e a falar. escalação de hoje também, a tendência é que ela seja uma escalação diferente da que vai enfrentar o Tadjeres, né? Porque hoje o São Paulo Exatamente. joga em casa, joga contra uma equipe tecnicamente mais frágil do que o São Paulo, que é a equipe do Sport. Lógico que tem que respeitar o adversário, mas tecnicamente o São Paulo tem que se impor. Então a expectativa é de que, se for com uma linha de 4 defensores hoje, for com um time leve, um time para cima, com quatro jogadores ofensivos para poder enfrentar o Sport,
A tendência é que na estreia da Libertadores contra o Talleres em Córdoba, de repente, no lugar de um meia mais ofensivo, se um Matheus Alves jogar hoje, por exemplo, de repente lá em Córdoba possa entrar mais um volante para poder reforçar o meio-campo ao lado de Luiz Gustavo e de Alisson, ou de repente mais um zagueiro, né? Então, a gente não vai ter a gente não vai ter de repente um esboço da escalação de São Paulo da Libertadores no jogo de hoje, né? De repente o que a gente tem sejam duas escalações e formações totalmente diferentes de uma partida para outra, né? Exatamente, exatamente. Por isso é até difícil a gente imaginar, né, o que será, o que é a provável escalação, como o São Paulo vai entrar em campo. Vamos descobrir só mais próximo do horário do jogo. Até para outras posições, né? Numa linha de 4 defensores, o Enzo Dias pode ser o lateral pela esquerda. Numa linha de 3, já o Wendel pode ser um lateral pela esquerda, porque do meio para frente ele tem um apoio muito maior ao ataque do que o próprio Enzo Dias. A chegada na linha de fundo dele é uma característica que acompanha ele ao longo da carreira. Exatamente. Ó, rapaziada, vamos deixando o like, que é importantíssimo pra gente, aumentar esse número de like, a audiência, sabadão, tá ótima, mas o like é sempre bom a gente dar uma aumentada, né? O que perguntou aqui? O Marcos Vinícius perguntou, pré-jogo começa que hora hoje? Que horas? 3h30 da tarde, tá? 3h30 começa o pré-jogo, a livezinha já tá lá posicionada no nosso canal do YouTube, é só você acessar e ficar à espera do nosso pré-jogo para São Paulo Esporte, beleza? O Paulo Nobre opina aqui, acho que hoje seria o jogo ideal para o Alves jogar, o adversário não é o mais complicado, em casa, sem o meia titular, exatamente. Todas as condições levariam a uma escalação com o Matheus Alves como titular. Vamos